A paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, que abrir este vídeo seja tocado pela verdade da palavra. Vem comigo ler Bíblia, vem com a irmã Mary ler Bíblia, porque essa verdade te libertará, te transformará e te deixará feliz, alegre, com o intuito de que essa vida, irmãos, só é importante quando conhecemos o dono dela. Amém? E o nosso Senhor Jesus é o dono da nossa vida. Amém, queridos? Nós estamos lendo Romanos, capítulo 13 no dia de hoje. Vamos ver se nós conseguimos ler o 14. E se você tem uma Bíblia física, abra um app e vamos acompanhar. Se você não tem, basta escutar a irmã Mary e nós vamos ler para você com todo carinho, com todo amor. Amém, queridos? Vamos ler então o capítulo 13 de Romanos, epístola de Paulo aos Romanos. Amém, queridos? Que diz assim: da obediência às autoridades. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instruídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Lembra que no capítulo anterior nós falamos, né, que o patrão faz, o empregado faz o patrão, assim também é toda a autoridade. Se você respeita, você também é respeitado. É uma troca, né, irmãos? E é desse jeito. Mas vamos continuar lendo. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ora, essa autoridade vai castigar quem faz o mal, irmãos. Agora, se existe alguma autoridade prepotente castigando e fazendo mal para quem não faz o mal, é consequência de alguém que também não tem a autoridade de Cristo. Mas nós temos que respeitar as autoridades que foram propostas por Cristo. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida, que é visível as obras de Deus na sua vida. Estes você tem que respeitar. Versículo 5. É necessário que eles estejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos. Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Aleluia, Jesus. Por isso que Paulo, muitas vezes ele não cobrava, né? Ele dizia, eu não quero ser pesado para vocês. Então ele trabalhava, ele construía casas, né? Por quê? Porque muitos não respeitam as autoridades e o que dão, cobram. Né? O que você dá, você esquece, você deu foi para Deus. Você deu para manutenção da obra do Senhor. Né? Mas você tem que o quê? Entender para quem, qual é a nuvem que você está dando, para que está sendo usado de fato para a obra do Senhor, de fato para o nome do Senhor ser glorificado, né? Então, tudo isso vai ao respeito. Quem tem honra, honra. Tem honra, você tem que analisar, né? Tem honra. Você está sabendo para o que está sendo usado, o tributo, o imposto, para a autoridade, no caso, terrena, no caso, a hora do seu voto. Você tem que olhar para quem você está votando. É você que tem autoridade para colocar a autoridade sobre você, né? O voto. Aí você tem que dar honra depois de estar lá dentro. Você tem que pagar os impostos certinho, porque Deus fala para você honrar a autoridade. Não importa quem for. Você não olhou antes, então agora não importa quem for, você tem que pagar os impostos. É isso que
está dizendo aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, ó, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se alguém outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Versículo 11. Digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armaduras da luz. Oh, aleluia, Jesus! Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e em ciúmes. Ah, irmãos, que palavra gloriosa nos dias de hoje, né, que estamos vivendo um período tão forte, tão pesado, muitas pessoas, multidões adorando outros deuses, né, prestando cultos, né, a esse carnaval, festas da carne, né? E aí o Senhor vem e diz assim, ó, vai à noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armaduras da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Irmãos, a Bíblia condena esse tipo de festa. Está aqui, ó. Revestivos do Senhor Jesus, nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências, aos gostos da carne. A carne quer adorar a sua própria glória, mas o Senhor pede para nós nos revestir dele, afastar das obras das trevas, né, meus irmãos? Que capítulo 13, para a data de hoje, que encaixou certinho com as festas, né? Que nós seja repreendido das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, de toda a nossa família sejam libertos e que nenhum se perca, né? Nessas obras de concupiscências da carne, de orgias e bebedices, né, irmãos? Sejam guardados toda a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus, para que nós não venhamos entristecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que devemos prestar cultos, irmãos. É somente a Ele. Capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14 de Romanos. A tolerância para com os fracos na fé. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. A quem não come para o Senhor, não come, e dá graças a Deus. Então, dê graças a Deus por tudo, meus irmãos. Ensinar a palavra do Senhor, e aquele que obedecer a mim, aquele que não obedecer, dá graças a Deus, porque Ele tem controle de tudo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos e morremos. Para o Senhor, morremos.
Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia! Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para sermos Senhor tanto de mortos, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvor a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não podes tropeço ou escândalo a vosso irmão. Vou ler novamente. Versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço. Tá certo. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nós não podemos colocar o tropeço ao nosso irmão, né? Não colocar, não ser o próprio tropeço. Eu estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para este é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele que é a favor de quem Cristo morreu. Ele está dizendo, irmãos, porque aqui em Romanos, muitos, eles viviam ainda na época da lei, de não comer a carne de porco, de isso, de aquilo, aquelas coisas erradas, outros rituais. Então, Paulo estava dizendo aqui, não criar contenda, não colocar tropeço, porque um crê, um é débil, não acredita ainda, come alface, o outro come e acha que não é pecado. Então, não julgue o seu irmão. Não julgue o seu irmão. Tá aqui, ó. Meu Deus. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele não faças perecer aquele a que favor de quem Cristo morreu. Não sejas, pois, vituperado o vosso bem. Repreendido, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Olha, irmãos, olha o reino de Deus ao qual nós servimos. O reino do Senhor está entre nós, está dentro de nós. E o reino de Deus não é comida, nem bebida, e nem mais justiça. Ó. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Temos que ser aprovado também pelos homens, né, irmãos? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destrua, com os outros. Versículo 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Comer, né? Glodice, comer demais, né? Tem gente que come demais, né? É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Que glória, irmãos! Que palavra, que versículo glorioso! Capítulo 15 de Romanos. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia. A imitação a Cristo, a simpatia e o altruísmo.
Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluia! Que palavra gloriosa, irmãos! Sinto a glória de Deus neste lugar. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ele queria dizer Abraão, Isaac e Jacó, né? E para que os gentios, nós, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Aleluia, Jesus. Irmãos, nós estamos aqui, ó. Paulo escreveu sobre nós, irmãos. Está aqui, ó. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Aleluia. Você está esperando no Senhor? Você está esperando no Senhor? Hã? Você está esperando no Senhor, amado, querido Senhor Jesus? Nós somos os gentios, ao qual esperarão no Senhor. Versículo 13. E o Deus da esperança vos encherá. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no nosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Versículo 14. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesma, a vosso respeito, de que estáis possuídos da bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em partes, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquela que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Irmãos, que glória, sinto a glória de Deus nessa palavra. Por força, versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, e de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, não hão de vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo
os que nada tinham ouvido a seu respeito. Versículo 22. Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Olha só, Paulo explica aqui aos romanos, ó. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nesta região e desejando a muitos visitar-vos, penso em fazê-lo. Quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vos encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Ai, meu Deus, que lindo isso aqui, irmãos. Paulo está dizendo aos romanos, vou passar por aí, vocês é que vão me ajudar, me encaminhar para lá, para a Espanha, mas eu vou passar por aí e ficar um tempo com vocês, com a vossa companhia, ensinando o evangelho, não como que pregasse um evangelho alheio, mas porque não foi pregado de fato aonde tem que ser pregado, por isso estava impedido de ir até lá, que estava pregando onde era necessário. É isso que ele estava dizendo aqui, irmãos. Versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ah, irmãos, olha só. Tem que ler Bíblia para entender, irmãos. Quem vive Bíblia, quem vive a palavra, é movido pelo Espírito Santo. Vai, Senhor, deixa aí. O Senhor traz, o Senhor guia, o Senhor leva, o Senhor busca. O Senhor bota no lugar, o Senhor tira. Irmãos, está aqui, ó. Mas agora, ele estava com o pensamento de ir para a Espanha, ia passar por Roma, né? Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. É ser guiado pelo Espírito Santo. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos, que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e os mesmos lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Olha só, irmão, só. Devem também servi-los com bens materiais. Então, não é de coração, irmãos. Temos que servir aos pobres, aos que estão necessitados, de coração. Não com pesar, mas porque vê a necessidade dos santos. Paulo não foi para a sua viagem, mas ele foi a Jerusalém a serviço dos santos, porque ele via a necessidade de servir com os bens materiais. Ó. Versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, havendo-lhes consignado este fruto, passando-vos por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ah, irmãos, isso é confiança que está na presença de Deus, que não está errando o caminho, que por mais que os outros julguem, ele estava sabendo, estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. Aleluia. Versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Olha como ele pediu oração para que a igreja orasse, para que os discursos deles fossem aceitos, irmãos. Olha como a igreja tem um papel fundamental na intercessão. Versículo 32. A fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos. Amém, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 16 de Romanos, para nós fechar esse livro glorioso no dia de hoje. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos, e ajudeis em tudo que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Irmã Febe tinha uma igreja na casa dela e ela servia e era protetora, inclusive, de muitos, inclusive de Paulo. Aleluia!
Meu Deus, ó. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meus irmãos, meus queridos, Epêneto, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Aleluia! Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles. Aleluia. Sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, e também tem sido mãe para mim. Ah, que alegria, irmãos. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filógulo, Júlia, saudai Filógulo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com o ósculo santo, que é o beijo no rosto. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Oh, meu Deus do céu! Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Assim, o seu próprio ventre. Ah, meu Deus do céu! Por isso que às vezes eu falo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tem muitos que causam escândalo, destrói uma vida com falsos testemunhos, com calúnias. Então Paulo diz aqui, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo no Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com as suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos, dos leigos, dos que são ignorantes, que não conhecem muito a verdade por trás da cortina, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Simples, né? Não levar tudo, né? E Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saudai-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sósiprato, meus parentes. Tércio, que era Paulo, né? Vírgula, ele botou aqui, Tércio, vírgula, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Está escrito, vírgula, que era Paulo. Paulo escreveu a carta aos Romanos. Depois tem Tércio, vírgula, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Porque é o Paulo de Tarso, né? Meus irmãos, compreende aqui. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio nos tempos eternos.
aleluia, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja toda a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que palavra gloriosa, irmãos. Gratidão por estes capítulos gloriosos. Nós demos o capítulo 13, o 14, o 15 e o 16. Fechamos o livro de Romanos para a honra e a glória do Senhor. Que palavra gloriosa. Que leitura que nos trouxe entendimento e conhecimento para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amanhã, se Deus assim nos permitir e não voltar, estaremos dando continuidade a essa leitura gloriosa que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deus vos abençoe.